Nós estamos estudando o livro de Isaías. Nós começamos na nossa escola bíblica dominical e seguiremos nesse trimestre estudando o livro do profeta Isaías. Então você tem sido convidado e convidada a participar com a gente todo domingo às 10h20. E também na semana passada nós conversamos sobre o início do texto de Isaías. E nessa noite eu quero ler com os irmãos e acompanhar com os irmãos a leitura a partir do versículo 10 lá do capítulo 1. Na semana passada, na última quarta-feira, nós iniciamos falando Deus, culto e a vida, e hoje nós leremos o mesmo texto, porque na realidade no final do culto da semana passada, na última quarta-feira, nós não conseguimos avançar mais do que o versículo 16. Eu até invadi um pouquinho o nosso horário, né? E nós não conseguimos trabalhar o versículo 17 e caminhar até o versículo de número 20. E nessa noite, então, Deus permitindo, eu quero reler o texto com os irmãos, explicar o contexto para aqueles que estão chegando agora e depois fazer algumas aplicações aí a partir do versículo 17, 18, 19 e o versículo 20. Para isso, então, eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta e nós leremos o texto no capítulo 1 do profeta Isaías, a partir do versículo 10. Diz assim o texto sagrado: Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos dos carneiros e da gordura dos animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, eu não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são extremamente pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicam as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se quiserdes e se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor assim o disse. Eu convido você a orar mais uma vez comigo. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, a nossa oração é que o Senhor fale mais uma vez. Nos apresentamos, ó Deus, diante de Ti, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia. E a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. Sempre que estamos diante da Tua palavra, nós temos a certeza de que o Senhor vai comunicar a Tua vontade, o Teu querer, e que Teu Espírito vai aplicar essa palavra em nossos corações. Assim eu te peço, a Deus, que o Senhor me use como mensageiro do Senhor e que o Senhor fale aos meus irmãos e irmãs as mesmas questões e aplique esse texto como o Senhor já aplicou no meu coração. Como nós precisamos, ó Senhor, aprender mais da Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós te louvamos e pedimos essas bênçãos. Amém, amém, amém. Timóteo está dizendo amém aqui.
Gente bonita, eu quero conversar com vocês então sobre o mesmo tema que nós falamos na semana passada, no sentido do contexto, em que Deus fala que nós precisamos ter uma conexão entre o nosso culto e a nossa própria vida. Não podemos prestar um culto desassociado da nossa vida. Então, o nosso tema de hoje, ele está aí no versículo 18, quando o próprio Deus chama o povo e diz assim: arrazoemos, diz o Senhor. Nós somos convidados por Deus a arrazoar, a conversar com o Senhor. Mas para que nós tenhamos a plena compreensão desse convite ou de tudo aquilo que esse convite envolve, nós precisamos então voltar algumas páginas da nossa Bíblia, no meu caso uma página da nossa Bíblia, para entender então o que Isaías, o profeta de Deus, está falando conosco. Aí no versículo 1:1 nós temos a explicação do texto de Isaías, visão de Isaías, filho de Amós. E aí no versículo 2 ele já começa a fazer um chamado: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Então Isaías começa a sua profecia dizendo que ele é um mero instrumento das mãos do Senhor e que Deus está falando. Ele faz uma convocação a todo o povo, ele faz uma convocação aos céus, à terra, e ele chama o povo a dar ouvidos à voz de Deus, porque Deus está falando. E eu acho aqui que nós já temos uma grande aplicação para nós. Precisamos estar atentos à voz de Deus, porque Deus está falando. A Bíblia diz que Deus está falando de diversas maneiras. Se você abrir o texto de Hebreus, você vai ver que no passado Deus falou por meio dos profetas, e agora nos últimos dias Ele tem falado a nós por meio de Jesus, o seu Filho. Então o Filho está comunicando, o Santo Espírito está movendo os nossos corações, e nós precisamos de muita sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O texto diz que o próprio Senhor criou o seu povo, e esse povo foi engrandecido pelo próprio Deus, ou seja, sempre a ação é de Deus, é Deus que tem o plano, é Deus que cria o povo, é Deus que engrandece o povo. Eu estou aí no versículo 2 do capítulo 1, mas eles estão revoltados contra mim, diz o Senhor. Então veja que incoerência, quando nós nos revoltamos contra Deus, quando nós abandonamos a nossa relação para com o Senhor, porque o texto está dizendo que nós somos criados por Ele, fomos formados dentro de um povo. Nós, e aqui eu estou falando nós no sentido do povo de Deus, a nossa vida faz sentido, ela tem plena satisfação quando nós a vivemos, essa vida, em meio ao povo de Deus. Lembrando que Deus tem um plano para um povo, o povo escolhido. Então, é Ele que cria, Ele que forma o seu povo. Então, vamos lembrar, nós somos criaturas de Deus, fomos chamados em Cristo Jesus, e agora nós estamos imersos, nós estamos participantes dentro do povo de Deus, e agora nós somos parte desse povo, desse grande povo de Deus, que o Novo Testamento vai dizer que a igreja é o novo Israel de Deus. Então, nós precisamos ter essa compreensão de que nós não podemos abandonar o Senhor e nem dar as costas ao nosso Deus. E no versículo 3 ele fala que o boi conhece o seu possuidor, ou seja, até os animais reconhecem aquelas pessoas que têm o trato, o cuidado para com elas, e o próprio povo de Deus, que foi criado e que é sustentado por Deus, está abandonando ao Senhor. Então, dessa forma, o texto vai dizer para nós que Deus tem essa reclamação: eu fiz de tudo para o meu povo, eu cuidei desse povo, eu formei esse povo, eu engrandeci esse povo, dizendo que esse povo é o povo especial, é o povo escolhido, e que esse povo tem essa grande missão de me representar e de fazer com que outras nações, as nações pagãs, venham até mim por meio ou através do testemunho do meu povo. Só que Deus faz uma denúncia no versículo 4, vai dizer que essa nação é pecaminosa, que esse povo está carregado de iniquidade, que esse povo agora se tornou não somente uma raça eleita, mas se tornou raça de malignos. Olha só, eles estão servindo ao maligno, eles são agora filhos corruptores,
corruptores, ou seja, eles foram formados dentro de uma geração de corrupção e estão produzindo outros filhos dentro dessa mesma perspectiva da corrupção. Eles abandonaram o Senhor, eles blasfemaram contra o Santo de Israel, e no versículo 6 o texto vai dizer para nós, desde a planta dos pés até a cabeça, não há nesse povo, não há dentro desse povo nada sã, não tem saúde. A relação deles não é uma relação saudável. Eles estão cheios de feridas, cheios de contusões, melhor dizendo, chagas inflamadas, e eles estão completamente fora do caminho de Deus. Então, baseado nesse texto, nesse contexto, nós temos a expressão que nós estudamos na semana passada, a partir do versículo 10, quando Deus chama o seu povo a ouvir a palavra de Deus, prestai ouvidos à lei do nosso Senhor. E aí Deus começa a fazer essa denúncia de que Ele não aceita essa proposta de ter pessoas que dizem amá-lo, dizem servi-lo, dizem ser tementes a Ele, mas que não tem nenhuma postura concreta diante das pessoas e diante do próprio Deus que valide isso. Então, aquelas pessoas diziam que faziam parte do plano de Deus, diziam que faziam parte do povo de Deus, no entanto, a vida não testemunhava que eles eram de fato um povo de Deus. Então, o que eles faziam? Eles cumpriam os ritos, eles tinham todo aquele cerimonial que nós já estudamos na semana passada. Se caso você não viu aquele contexto, eu acho que vale a pena, dê uma olhadinha, resgate o texto e a pregação, o link da semana passada, e aí o texto vai mostrando para nós que não havia conexão entre o culto e a vida. Então eles tinham um momento sim de culto, de celebração, mas não era sincero, não era autêntico, e dessa forma o nosso Senhor pontua as questões que Ele não está gostando, que Ele não está aprovando, e aqui nós temos uma grande denúncia da parte de Deus, Deus rejeitando o culto. É isso mesmo, Deus condena o culto hipócrita. O que Deus deseja então é que o seu povo o adore, preste culto, mas com sinceridade, com inteireza de coração, não com o coração dividido. Nós não podemos prestar culto a Deus e ser uma pessoa na igreja, no templo, ou quando nós estamos em contato com outras pessoas cristãs, e quando nós estamos no nosso momento, eu diria, privado, reservado, da nossa casa ou no nosso trabalho, nós somos uma outra pessoa. Tem aquela velha historinha que conta-se que um menininho chegou para a mamãe e disse: olha, por que o papai não é aquele santo que ele é lá na igreja, aqui em casa também? Mostrando então essa dicotomia, essa disparidade. Ele é uma pessoa na igreja, e na igreja ele se porta, ele fala, ele tem uma conduta, ele tem um linguajar extremamente carinhoso, afetuoso. No entanto, na vida, ou seja, na dinâmica da vida, no cotidiano, ele não se apresenta dessa mesma maneira. Então Deus condena isso. O que Deus exige, o que Deus quer do seu povo é um comportamento extremamente correto, sem hipocrisia, ou seja, um relacionamento pautado pela sinceridade, a honestidade diante do Senhor. No versículo 11 ele fala o seguinte: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Eu não quero sacrifício sem o entendimento do que é sacrifício. Não pode ser algo automático. Eu estou farto desses holocaustos. Olha, Deus está condenando aquilo que Ele mesmo criou, os holocaustos, porque esses holocaustos agora se tornaram simplesmente algo do rito, do cotidiano. Entrou no piloto automático, eles já não tinham a plena consciência do que esse fato, ou esse ato, melhor dizendo, representava diante de Deus. Eles não tinham mais reflexão. Alguns no versículo 12 pensavam que precisavam somente pisar nos atos do Senhor, ou seja, estar no templo. E quantas pessoas também têm essa falsa compreensão de que precisam estar no ambiente onde as pessoas estão cantando e louvando a Deus, mas não é só a presença. E nós sabemos que tem muita gente que envia o corpo para a igreja, mas na realidade quando ela está presente no templo, a cabeça dela, os pensamentos, ela está em outro lugar, ela não está no templo. O seu corpo está no templo, mas ela não está ali com a sua inteireza, ela não está ali querendo ouvir da parte de Deus, ela está ali por várias outras razões e motivações, e na realidade Deus está
rejeitando isso. Olha o que está no versículo 13: não continueis a trazer as ofertas vãs, essas ofertas sem sinceridade. Vocês estão entregando as ofertas por uma questão de compromisso, mas não no sentido de compromisso de gratidão, mas no sentido de obrigação. Então não é uma oferta válida, essas ofertas não são reais, não são sinceras. Esse incenso que vocês estão acendendo aqui no templo, para mim é uma abominação. E vale lembrar, como citei na semana passada, que incensos tem a ver com os sacerdotes é que queimavam os incensos para aliviar um pouco o cheiro do sangue. Então nós temos aqui uma crítica aos sacerdotes: olha, vocês estão queimando incensos, mas na realidade eu não estou sentindo o cheiro suave desse incenso, eu estou sentindo um cheiro de podridão, porque vocês não são autênticos, vocês não são sinceros. Vocês fazem as festas da lua nova, comemorando a colheita, agradecendo a colheita, mas vocês não fazem isso de coração. Vocês guardam o sábado, mas não compreendem a atitude verdadeira em relação ao sábado. Vocês não se reservam das atividades corriqueiras e cotidianas para o culto a Deus. Então vocês fazem isso de uma maneira automática, e tudo aquilo que entra no automático vira um ritual, vira um dever, e não tem mais espiritualidade, não tem mais devoção, e ninguém percebe mais essa reflexão na vida de vocês. Eu não suporto a iniquidade associada ao culto solene. Vocês vêm prestar culto a Deus e vocês estão aqui na minha presença, diria o Senhor, e vocês estão cheios de iniquidade. Vocês não chegam para o culto se arrependendo, confessando pecados. Vocês ainda têm essa proposta da iniquidade. Vocês são orgulhosos, presunçosos. Eu não quero mais essas festas, versículo 14, as festas da lua nova, as vossas solenidades. No culto solene vocês têm uma postura, mas na vida vocês têm uma outra postura. Eu acho até que Deus está falando assim: olha, nas festas solenes, nos encontros solenes, vocês mudam a tonalidade da voz. Já viram gente que quando vai orar no templo, ele muda a postura da voz, ele quer entonar a voz, ele quer fazer uma espécie de uma teatralização, ele quer demonstrar ser uma pessoa que ele não é. É solene. Pessoas que gostam desse excesso de formalidade. A minha alma, diz Deus, a minha alma as aborrece, são pesadas para mim. Vocês estão estendendo as mãos para o meu altar, versículo 15, eu escondo de vós os olhos. Vocês multiplicam as orações e eu não estou mais ouvindo, porque a mão de vocês estão cheias de sangue. Então repare, o que Deus está falando é o seguinte: para a gente poder cultuar a Deus, precisamos cultuar a Deus, conforme diria Jesus, em espírito e em verdade, com sinceridade, com reconhecimento de que nós somos pecadores. Eles estavam vivendo num momento ou num contexto social extremamente preocupante, difícil, e o texto vai dizer para nós que eles estavam com as suas mãos manchadas de sangue, ou seja, eles estavam em pecado. Eles estavam vivendo em iniquidade. E a proposta de Deus no versículo 16, que nós também já estudamos, é: lavai-vos, purificai-vos. Eles precisavam passar por esse processo da lavagem, da purificação. Eles precisavam tirar a maldade dos vossos atos e também a maldade diante dos olhos de Deus. Porque aqui nós aprendemos uma grande lição: Deus está olhando tudo aquilo que a gente está fazendo. Salomão, o sábio, disse para nós que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando bons e maus. Deus está vendo. E aquelas pessoas não tinham essa consciência de que Deus estava vendo, que durante a semana eles não tinham nenhum compromisso com o Senhor, eles tinham uma vida parecida com a vida dos pagãos, e quando chegava nesses momentos solenes, eles mudavam a postura. E o texto vai dizer para nós que as mãos estavam cheias de sangue, e essa expressão tem a ver com uma vida marcada e manchada pelo pecado. E aí nós entramos no texto, a partir do verso 17, que não tivemos tempo na semana passada, quando o texto de Isaías diz assim, o próprio Deus falando por meio do profeta: aprendei a fazer o bem. É interessante isso, aquela sociedade era uma sociedade marcada pela maldade. E agora Isaías está dizendo o seguinte: vocês precisam aprender a fazer o bem.
lembrando que nosso coração, ele é pecaminoso. Por mais que nós carreguemos a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos aprender a fazer coisas boas, nós precisamos aprender a falar coisas boas, nós precisamos aprender a fazer o bem, porque a maldade, ela vai se espalhando de uma maneira viral, eu diria. E a gente não precisa de muito esforço para fazer algo com maldade, porque nós já nascemos com essa herança de Adão. Isaías, ou Davi, melhor dizendo, perdão, Davi vai dizer para nós que nós fomos gerados em pecado, ou seja, já nascemos com esse DNA de Adão, da rebeldia. Fazemos a maldade ou praticamos a maldade com muita naturalidade, inclusive. E aí Isaías está dizendo para nós que nós precisamos aprender a fazer o bem. E conforme a gente vai andando com Jesus, conforme a gente vai ouvindo as orientações de Jesus, conforme a gente vai seguindo os passos de Jesus, a gente vai aprendendo a fazer o bem, porque Ele foi aquele que cumpriu a bondade de Deus e que espalhou uma proposta do bem, porque o próprio Senhor Jesus fez o bem por onde passou. Essa é a primeira lição do texto de hoje. Deus nos chama para aprender a fazer o bem, e aqui nós podemos então entender como a nossa vida passa por uma transformação. Antes da nossa conversão, antes de temer a Deus, nós estávamos praticando maldades, no plural mesmo, e agora nós precisamos aprender a viver de acordo com a vontade de Deus, porque aprender a fazer o bem é aprender a viver de acordo com as orientações de Deus. Então, quando você e eu, quando a gente se converte, quando eu e você temos uma nova postura diante de Deus, a gente vai buscar na fonte a aprender como lidar com a nossa família, como lidar com os nossos negócios, como tratar as nossas vidas diante da sociedade, diante da nossa família, diante de Deus, diante da nossa congregação, diante dos nossos irmãos. Precisamos ser pessoas bondosas para com os nossos familiares, para com os nossos irmãos em Cristo e para com os nossos queridos irmãos e irmãs na nossa nação, dos nossos contextos, da nossa convivência, a fim de que eles não sejam irmãos no sentido de morarem na mesma nação, mas que eles também sejam irmãos em Cristo. A segunda questão que Isaías coloca é que nós precisamos repreender o opressor. Isaías está denunciando a questão política da época, e nós precisamos ter essa compreensão também de fazer denúncias daqueles que estão oprimindo o povo, daqueles que estão sugando tudo em relação ao povo, daqueles que estão esfolando o povo, judiando do povo, e nós conhecemos essa realidade em nosso país. Há quanto tempo nós sofremos e sofremos muito, então nós precisamos, a expressão que ele usa é repreensão, repreender o opressor. Nós precisamos aprender a defender o direito do órfão. E aqui, quando eu li esse texto lá de Isaías, há tantos e tantos anos antes de Jesus, e depois de Jesus já passou mais de 2000 anos, eu fiquei imaginando essa questão do órfão. E nós conhecemos essa realidade. Graças a Deus, por exemplo, a nossa denominação tem algumas unidades do Lar Batista no nosso estado de São Paulo, eu sei que há também em outros estados em todo o país, para minorar o sofrimento de crianças, de famílias em vulnerabilidade social. Quando morávamos em Bauru, nós conhecemos o Lar Batista lá de Inúbia Paulista, conduzido pelo pastor Hermano e a Rose, o carinho, o cuidado. E quando nós íamos fazer visitas àquele lar, nós podíamos então contemplar a realidade de crianças que não têm os seus familiares, crianças que precisam de cuidado, de atenção. E trazendo esse tema para o nosso momento histórico, para esse tempo da pandemia, eu fico imaginando que se nós estamos defendendo o direito dos órfãos, porque agora, pós-pandemia, nós vamos ver e vamos ter contato com centenas, dezenas e milhares de casos de crianças que perderam seus pais, que precisarão de apoio. E eu fico imaginando então na nossa igreja dando suporte, tentando ser um braço de Deus para socorrer essas crianças.
Então veja que o culto tem a ver com esse aprendizado de fazer o bem, com a nossa denúncia profética para o opressor, para aquele que está oprimindo as pessoas, que está limitando ou cerceando o direito das pessoas. Nós precisamos defender e sair mesmo em defesa do órfão, nós precisamos pleitear a causa das viúvas e, graças a Deus, nesse sentido, nós temos cumprido a nossa missão. Como eu estava dizendo, nossa igreja tem a parceria com o Lar Batista, os irmãos já estão informados das necessidades que nós teremos que socorrer as unidades do Lar Batista. Nós temos socorrido algumas viúvas com cestas básicas, com medicamento. Não sei se você sabe, nós não entregamos apenas os alimentos, algumas situações nós entregamos outras coisas como medicamentos, fraldas, enfim, tentamos cuidar das pessoas porque a igreja precisa fazer isso. Nós precisamos lembrar que nós temos essa vocação como povo de Deus, cuidar das pessoas, estender a mão, abençoar o próximo, ser um canal de bênção na vida deles. E esse povo em rebeldia não estava cumprindo essa vocação. É interessante que quando nós abandonamos a Deus, nós estamos, na realidade, nos desviando do foco da nossa missão. Por que eles não estavam cuidando das viúvas? Por que eles não estavam cuidando dos órfãos? Por que eles não estavam sendo reconhecidos como pessoas do bem? Por que eles não estavam atendendo a questão da justiça? Por quê? Porque eles estavam com as mãos cheias de sangue. Havia dentro do povo de Deus a rebeldia, o pecado, a hipocrisia. E nós precisamos lembrar que a hipocrisia também é pecado. É tentar demonstrar a Deus e às pessoas uma pessoa que nós não somos. Então nós precisamos de conversão, de arrependimento, de confissão de pecados, para que nós possamos então fazer isso que está no versículo 17, aprender a fazer o bem, atender as pessoas, ou atender as pessoas com justiça, ou buscar a justiça. E como nós vivemos em uma sociedade injusta, e precisamos entender que a igreja precisa praticar a justiça, precisamos falar e repreender o opressor, defender o direito dos órfãos e pleitear a causa das viúvas. E aí nós temos o convite da graça de Deus a partir do verso 18, ia falar 38, 18. Quando o próprio Deus diz assim: vinde, pois, e arrazoemos. E essa expressão arrazoemos é muito interessante para nós. Eu até trouxe aqui a anotação quando o texto vai dizer que arrazoar tem a ver com conversa, com diálogo. Vinde, pois, e arrazoemos, vamos conversar. Deixa eu expor as minhas questões, diz Deus. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então veja que interessante, Deus está falando que o povo estava marcado pelo sangue. E agora o texto vai dizer para nós que os nossos pecados são como a escarlata e são como o carmesim, figuras de produtos vermelhos. Nós sabemos que a escarlata tem um tom profundamente avermelhado e o carmesim também, e que são completamente difíceis de remoção. Quando a escarlata ou o carmesim cai num tecido, por exemplo, isso gera muita dificuldade para a remoção. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: a vida de vocês está impregnada de pecado, e somente eu posso remover o pecado dentro do povo de Deus. Então vinde, pois, e arrazoemos, vamos conversar. Olha o diagnóstico de Deus: eu estou vendo que vocês estão carregados, cheios de pecado, manchados pelo pecado. Vocês não podem e não agem com justiça. Vocês são egoístas, egocêntricos. Vocês estão fora do meu caminho. Vocês estão abandonando a verdade. Vocês estão tendo uma vida profana. E eu quero que vocês entendam isso, que se vocês voltarem para mim, esse é o convite da graça de Deus, se vocês olharem para mim, se vocês voltarem para os meus braços, eu vou transformar
essa vermelhidão da escarlata em uma situação de profunda pureza. A escarlata se tornará branca como a neve. O seu pecado, que era uma mancha, você não terá mais essa mancha no seu coração. O seu coração agora não terá mais a mancha do pecado, mas o seu coração terá o sinal da pureza. É bonito demais isso. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Você sairá desse cenário de mancha para um cenário de pureza. E aí nós temos as condicionais. Eu até anotei que nós temos aqui cláusulas condicionais. O verso 19 e 20 vai dizer para nós, esses dois versos, que aqui nós temos duas cláusulas condicionais, em que o povo deveria escolher, mas também ao escolher deveria assumir as responsabilidades da sua escolha. Dá uma olhadinha comigo no texto. Se quiserdes, e essa expressão, o se, tem a ver com uma condição. Se você quiser, se você me ouvir, vocês comerão o melhor dessa terra. Então olha que interessante, Deus aqui está fazendo uma promessa. E qual é a promessa de Deus? Essa ideia de comer o melhor da terra tem a ver com o cuidado de Deus. Se vocês me ouvirem, se vocês quiserem andar comigo, se vocês ouvirem essa convocação da graça de Deus, se vocês tiverem o interesse de passar por essa transformação no sentido de sair da vida de pecado e ter uma vida de pureza, eu vou cuidar de vocês. Vocês comerão o melhor da terra, vocês andarão na minha presença, vocês estarão debaixo da minha mão, vocês estarão debaixo da minha orientação. A minha mão santa vai conduzir vocês. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou abençoar vocês. Eu vou proteger vocês. Mas tudo isso vai acontecer se vocês quiserem. Se vocês me ouvirem. Porque se vocês continuarem a não me ouvir, a tapar os ouvidos para a minha voz, se vocês não quiserem as minhas orientações, se vocês rejeitarem as minhas orientações, versículo 20, se vocês forem rebeldes, vocês serão devorados à espada, porque a boca do Senhor assim o disse. Então veja, Deus aqui está mostrando também as consequências de uma vida completamente avessa, ou uma vida rebelde às orientações de Deus. E nós sabemos que isso acontece de fato e de verdade. Se nós abandonamos a Deus, se nós rejeitamos as orientações de Deus, nós sabemos das consequências, porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus é puro, e aquilo que Ele disse vai se cumprir. E aqui então nós aprendemos que nós precisamos tomar uma postura diante do nosso Deus. Nós precisamos ter a plena consciência e reconhecimento de que nós somos pecadores, de que nós, em muitos momentos da nossa vida, abandonamos a Deus, de que em muitos momentos da nossa vida nós tivemos uma postura de profanação das coisas sagradas de Deus. E o que precisamos fazer? Regressar, conversar com Ele, abandonar esse pecado que mancha a nossa vida e mancha toda a nossa existência, para ter uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Porque o texto diz para nós que aqui há um contraste. Aquele que ouve, aquele que deseja ter essa vida na presença do Senhor, vai comer o melhor da terra, no sentido de desfrutar das bênçãos de Deus, do cuidado de Deus, do livramento de Deus, das orientações de Deus, ou seja, viverá na presença de Deus. Mas aquele que rejeita, aquele que tem a postura rebelde, será devorado à espada. O que o texto está dizendo é o seguinte: aquele que anda na minha presença, aquele que deseja viver para mim, em conformidade com a minha palavra, terá um futuro feliz. A sua vida irá bem. Será uma pessoa bem-aventurada. Será uma pessoa de sucesso segundo a minha presença, segundo Deus, um sucesso segundo Deus. Tudo irá bem,
no sentido de que em todos os momentos, em quaisquer circunstâncias, a minha mão estará sobre ele. No entanto, aqueles que abandonarem a Deus, aqueles que forem rebeldes, obstinados pelo pecado, sofrerão, e a expressão é muito forte aqui, serão devorados à espada. O que Isaías estava mostrando para nós é que o convite da graça de Deus é para que a gente viva bem, feliz na presença dEle. Mas se a gente rejeitar também a graça do Senhor, nós sofreremos as sanções das nossas escolhas. Se escolhermos a rebeldia, seremos devorados à espada. E agora, com a presença de Jesus, com o sacrifício de Jesus, com o ministério de Jesus, nós já entendemos isso, que essa expressão devorados à espada tinha a ver com o contexto social e cultural daquela época, porque esse povo também recebe a punição de nações pagãs. E agora, aquelas pessoas que ainda estão em rebeldia, que morrem em rebeldia diante de Deus, são condenadas ao inferno. Porque o Senhor Jesus disse que aquele que não crê já está condenado, mas aquele que crê tem a vida. E a minha oração e a minha fala, caminhando para o final, é que você se renda ao Evangelho, para que você entenda que Deus te deseja o melhor, que Deus está te chamando, que Deus está te trazendo para perto. Isso de uma maneira individual. Agora, como o texto está falando do povo de Deus, Deus está querendo trazer o seu povo para perto. Deus deseja que o seu povo abandone o pecado, a iniquidade, a falta de sinceridade, que o povo de Deus o adore com transparência, o adore conforme Jesus, em espírito e em verdade, com toda a força do seu coração, adore a Deus com transparência. Chegue diante do Senhor e diga: Senhor, o meu coração é pecaminoso, a minha mente por vezes me falta, no sentido de me trai, os meus pensamentos não são os pensamentos que eu tanto queria, mas eu quero ter uma vida de pureza. Eu quero conversar com o Senhor, eu quero tratar isso com o Senhor, e eu quero que o Senhor me conduza. Não quero que a minha vida seja marcada pela rebeldia, não quero ser devorado à espada. Eu quero ouvir a Tua voz e quero ter uma vida tranquila. Com essa expressão de Isaías, eu quero viver com o melhor da terra. E o melhor da terra é viver na presença de Deus. Vinde, pois, e arrazoemos. Eu espero que esse texto tenha te levado à reflexão, a ter uma conversa séria, profunda com o Senhor, no sentido de restabelecer a sua relação, de confessar as suas incoerências, de confessar as suas questões, suas fragilidades, os seus pecados, e buscar uma vida de santidade, uma vida de pureza, porque o convite da graça de Deus é um convite de restauração, é um convite ao arrependimento e é um convite de salvação. Não seja rebelde, não seja obstinado pelo pecado, mas corra sim para os braços de Deus, porque Ele vai te abraçar, Ele vai te ajudar e Ele vai curar as feridas do seu coração.